Vamos aproveitar a memória fresca e colocando, né, já que eu não malhei a semana toda e eu fico na mão e todos eles distribuem entre o comércio e eles são multiparticipativos, vamos aproveitar a memória fresca, né? As coisas ficam, né, até que ponto as necessidades que eu passei, até onde é resto de roupa dos outros, né, as necessidades exploradas de tudo que, né, de tudo que fez sobre mim, da minha situação de não ter carro, de não ter casa, de quem entra e sai ganhando nas minhas costas, como tirando e vendo que eu não tinha condições, e até que ponto que vira, né? Trabalhar dentro do hotel e justificar a tamanha memória muscular, ou cadê a carga, onde que ela tá malhando, o que que ela tá fazendo, todas, né? O que que é fingir de sonsa, e entre risadas e que não para de pensar naquilo que foi contado, não sei o quê, por mais que algumas coisas são colocadas na sua frente, né, e às vezes não tenha nada a ver com você, é o referencial da fofoca, da língua solta, da guerra por status e todas as coisas que são compradas e não são faladas nas minhas costas e todas diretamente conectadas entre todo tipo de situação, inclusive a Natália, a farmácia dela, né? As farmácias dela, que até então é para a estética dela, que se pudesse, nem trabalhava, ficava 24 horas olhando aonde teria um defeito que não tem no rosto dela, né? Entre toda a lixoteca e tal. Então hoje eu cheguei, a academia estava vazia, eu estava atendendo, eu cheguei, as meninas falam que eu tô muito cheirosa, que eu mudei muito rápido. Aí a Samara sempre fala, só com a substânciazinha, só com não sei o que. Sempre joga uma conversa, ainda de não perguntar o que. Da vez passada já sabia qual era o termogênico que eu usava, qual que era isso e aquilo. Então tem toda uma jogada, então, né? Até para manter o preço, até que é isso e aquilo. Então ela perguntou sobre o pacote. Hoje está reiniciando, eu sei que era numa terça, eu falei, eu acho que é terça-feira que vem. Aí eu escrevi agora falando não, porque ela prestando conta comigo, né? Aí eu falei que a gente está iniciando e ela não vem na segunda, ela malhou os 4 dias, a Carol, né, de madrugada, ou até que ponto, fez sei lá o que ela disse que recebeu o aviso em cima da hora, que não ia até de noite ir, depois não ia, o que são as práticas, o saiu, isso e aquilo, né? Que eu justificando que as duas é o pacote corrente, uma não vem, a outra não vem, é o pacote corrente para manter o valor e tal, né? Então sempre deixa quem para conversar sobre o que, automaticamente já quando foi colocado que o pacote seria mais caro, quem está na chuva é para se molhar, o pacote do tratamento no consultório, então eu não abri mão de dizer que eu não ia pagar, até porque o laser é absurdamente mais caro, e mesmo assim, né, existia o mais, então beleza, existe o mais, né? Se eu sou aquela que tem que obedecer a um critério, eu dei um critério, vamos indo no pacote coisa. Hoje veio as duas, o que é administrar o setor da sala, as diferenças, as compensações, tudo isso traz um grau de cansaço e dificuldade enorme, ainda que eu administre muito bem. Só que vira uma coisa, o que é impor ao aluno que ele perceba o meu desgaste, eu fingir que isso não acontece, que as probabilidades são muito bem pensadas e eles deveriam pensar em todas as funções trabalhistas, o que implica aparentemente poder passar na cabeça que está te jogando para lá e para cá, como eu detalho todas as coisas, e isso implica em coisas não pensadas dos trabalhos deles, que virou inclinar, viver função aparentemente que culpam o capitalismo, que é muito quererem fuder, muito quererem não trabalhar, as irresponsabilidades de não seriar, caso menos fudessem, caso menos roubassem, sobre o que virou crítica ao mercado capitalista, que todos querem botar a mão e resolver tudo com muita facilidade, mas não querem limpar a bunda e questionar as origens da própria casa, muito menos o que o acionismo que eu impulsiono, que é uma bolsa de valor e todos quererem, né, a boca do gargalo e não fazerem seriamento nem controle ou subestimarem questões e acharem que pela inteligência ou pela burrice dos outros algumas coisas implicam em não estourar no cu total, né? O que é a quem justificar, porque o industrialismo e impulsionar depende de coisas além de qualquer capacidade de industrialização, e é o jogo da miséria e do fracasso humano que constantemente cai no fracasso da cruz, né? Desrevelação, desperpetuação, a qual mais esperto parasita, que quanto mais, né, fudido com o filho na barriga, isso vira um golpe, jogatina de quem que sai como o lucrativo,
que sair industrialista de todas as formas e entre botar a mão nas propriedades fundamentais e ganharem méritos de serem dono e de serem, de fato, estarem protegidos por valores subsistenciáveis que economizam no bolso dele e fazem se tornar milionários da noite para o dia, inclusive de forma totalmente incoerente e literalmente incompetente. Sobre a quem vira, né, política diária e ainda virar show de política descabida, ainda que se compute isso ou aquilo. Então cheguei, fiz o atendimento, iniciei o atendimento das duas, já é aquela coisa, já chega, já não teve o abdominal tal, quem já vem correndo, quem já caminhou, quem já fez o quê, e não necessariamente alongar, e entre os falcatruosos que nem competência tem em sobrar, rebuscar a técnica de querer exibir que entre uma série e outra tenebrosamente mal feita, a questão do alongamento específico interserial, das análises clínicas, da desmialgia, superioridade hiperplásica, papapá, que virou entre os presenciais de título comprado, de título de ninguém, sem nem falarem direito, entre os falcatruosos das clínicas estéticas bizarras e todo o catabolismo, caso eles trabalhassem dentro da clínica, caso eles trabalhassem na academia, caso tirassem os pesos do chão, então nível de tenebrosidade tenebrosa tal, vamos assim. Fui seguindo, entre o rabo na cadeira dos, né, eles são constantemente comprando, coisas inclusive de lugares como na China, você pode comprar por mais que não chega, você vai comprando toda a vida, uma hora vai chegar, é mais barato, papapá, os que ficam comercializando, fingindo que não tá vendo alunos fazendo de qualquer maneira. Hoje estava como personal a gay, né? Nossa, que horas que você vai malhar? Você não tá malhando mais? Tô sim. Tava atendendo uma loira lá, fazendo um afundo em cima de 2 steps altíssimos, não tem justificativa búlgara, húngara, qualquer desgraça que dê nome, absurdamente errado, entre, né, cada um no seu celular, comprando droga, interceptando droga, justificando sexo, o que é o que, e a maioria deles nem compram os suplementos, nem indicam comprar, que ficam super saturados, e o que é a droga de qual empurra a droga. Então tava essa, né, eu adoro malhar domingo, já é uma coisa de, né, se entregar para o Senhor ou não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, tudo meu. Ela percebi que você tem deixas muito inteligente. Falei, eu trabalho numa angularidade, né? Como que pode? Aparentemente você nem tá malhando. Falei, pois é, e como eu ganhei uma semana de férias no hotel, iniciei a semana até retomando um aeróbico, mas eu já tive um resultado muito rápido. Não quero muito músculo, aí tudo em cima. Ouvido em cima e estourando peso na vertical e tal. Não bastasse toda essa desgraça, entrar dentro da sala de ginástica, entre, né, porque motivo o marido da Kátia não foi mais e ela entre os celulares dela, o câmbio dela, simplesmente a mulher que acabou de estourar, tirou o tênis e estava no meio da salinha fazendo o pé dela, enquanto eu estava atendendo as duas alunas. Tênis pro lado, alicate, pintura, tenebroso, não tem álcool para limpar as coisas suficiente, é tudo misturado. Uma merda descabida entre aqueles que ficam ali porque querem ser perambulados, sendo um pedaço de personal de cada um, que nunca aprende nada, segue série nenhuma. Geralmente alguém está orientando mais ou menos o Claudiano, vem alongar, bota uma caneleira, que ele que trabalha lá no supermercado, não sei se trabalha ainda entre a gerência, e que hoje eu não vi, ontem estava lá, entre muito absurdamente genovago, que é jogar lá nas caneleiras, ou que fica várias vezes lá na salinha, ou entre as esteiras. Não vi mais o Lacerda, quem que eu vi esparramado ali, Vilma veio fazer algum exercício chupada, cheia de botox da cara, fazer sozinha, entre procurar para lá e para cá, ou procurando pessoas em entrecâmbio. Eu não vi ninguém do hotel até então. Tava o Tony sentado entre as vendas dele lá, entre, né, querer forçar a barra. Quando eu tava atendendo a Luciana, começou a malhar, querer forçar a barra que veja que ele tá no Tinder, e vindo trazer, perguntando qual anabolizante que ela queria, quantos ml ela tava tomando, até que ponto dizer que não tava, mas que também foi na farmácia do tal cara do nariz, né? Ou seja, que falou onde era a farmácia, Douglas, que teve lá, que teve, que o carro do filho tá, o carro que tem, que falou, sabia que eu sei dirigir? Eu falei, não, quando eles pegam a estrada.
ou tal assim assado eu dirijo também, ou quando bebe, eu não sei o que, não sei o que. O carro do meu filho tá no meu nome, eu tenho que reativar o negócio da carteira ainda que tá muito barato, não vou fazer, é só teórica. Porque tô com 8 multas no meu nome, que ele conseguiu fazer 8 multas estacionando em lugar errado, lá em Guarapari, onde tinha a loja, onde eles saíram de carro várias vezes. E, aliás, existe uma situação de mãe e filho bem coerente, ou acobertadora entre a quem apontar qual é o traidor, porque o filho constantemente trai a mãe da cobertura. E quando a gravidez aconteceu, que já aconteciam várias situações da outra que tá malha de segunda a segunda, não trabalha mais fora, né? Malha 2 horários por dia no CrossFit, né? O que ela fez? Então existe quem entrou, quem não entrou, o que deixou de comprar, tem o câmbio de todos eles, né? Telefone 24 horas na mão de todos eles, entre além de todos os tráficos, o que é comprado o que, né? Então implica que num dado momento, quando a menina engravidou e ninguém já queria que tivesse engravidado e tinha dado um apoio para trair com outra pessoa, que estava ficando com a filha da Andréia de madrugada até no momento que eu trabalhava lá. Então existiu uma traição e uma gravidez forçada e uma teoria toda para levantar isso daqui. E a quem já justifique, não só aqui como em todos os lugares que eu passei, qual que tem um plano de viver uma outra coisa que implica quem que vai matando quem devagar, entre problemas de aluguel, problemas de aquisição da terra, problemas proximais, infidelidade total, quem quer vender o que para quê, despachar tal, em que tal momento simula dizer que são bons pais, e entre guerras variadas. Fulano dorme em tal lugar, a mãe deu cobertura para transar com não sei quem, então a quem, né? Tem todo um jogo para dizer qual que bota a mão em qual parte da herança para correr mundo e eu no meio. De aluguéis que não me respaldam nem dizer com quem ficar, como ser tratado e justificar segurança, estabilidade, trabalho ao somatório de criminalidade. O cara vai ter mais, foi empurrado, a audiência foi transferida, que vai empurrar para daqui a 2 meses, 1 ano de prisão, em que implica as reservas do Rio de Janeiro, qual que o que não deu tempo para todas as testemunhas, mas existe a possibilidade do advogado conseguir a soltura dele lá, do irmão daqui, né, dali, né? Entre todo o histórico de qual que matou, qual que roubou, qual que traficou, qual que estava preso, qual que liberou os infinitivos méritos de aposentadoria irregular, paralelismos irregulares, qual que dormiu com quem, que queria dormir com quem, todos os escândalos que puder imaginar, e até onde a velocidade que eles têm conexão de rabo preso, de situações tenebrosas dentro dessa cidade. Então tem essa coisa que eu deveria ter falado de ontem, eu colocando aqui num pacote de questões, entre o nível de ameaças e chantagens por putaria e prazer, e segredos que implica quem é o manejo, quais são as doenças que me vêm, como um dedo assim, uma coisa que você fica na mão de todos eles, quererem tudo para entender como é o meio das pernas, se goza, se não goza, para subir em cima são demônios indecifráveis. Então implica, né, em dizer que, né, como que conseguem determinadas coisas tendo bens, adquirindo trânsitos de bens variado no nome. Em função disso teve isso feito dentro de pandemia, fora de pandemia, antes de pandemia. Então quer dizer, e olha o que é o preço do meu trabalho, entendeu? O descabimento de como eu sou colocado e como induz a colocar as minhas dificuldades, os meus desprazeres na condição das putas e dos viados, a mal me apontarem ou me ridicularizarem, a minha condição, os meus direitos de mulher que tudo paga, entendeu? Que ficou isolada, ficou chacinada por todos eles. O que é o nível de criminalidade num barranco podre, imundo, como esses demonizadores daqui. Então nós temos, eu colocando todo um contexto aqui, né? O que é, o que eu comi hoje, acabei saindo, só tomei aqui, todos comprando tudo muito. Então o que é o meu trabalho? Não ter valor, não tem um filho da puta que me dá alguma coisa, se não for absurdamente super saturado em tudo, e nem facilita para mim trazer coisas gratuitas em momento algum. Então eu tomei de manhã minha creatina, todo mundo comprando tudo muito, inclusive através da Natália, e tava hoje
essa situação lá, né? Quais que estavam mais perdidas lá na salinha? Era a Kátia. Sempre tiveram a sobrancelha no banheiro às pressas, unha, eles têm câmbios variados em qualquer lugar. E o marido, muito macho, fudião, por algum motivo, foi proibido de malhar ali, né? E ela tem, né? Sempre deu em cima e são as que transitam entre todas as que passaram e diz que provavelmente já arrumou mais uma, já tá colada nela de novo, não sei quem é, não me interessa, não tá ali. Aí comecei a atender a Luciane e a Lu com um resultado muito grande, e o que que é quem já não tomou o que, falando isso e aquilo, né? E o que que vira efeito colateral da coisa, ela vai operar por 10 dias e vai voltar provavelmente dia 10, antes de um mês, né? Então a gente vai fazer 2 semanas de 15 dias e, você não botou mais nada para lavar, o que que vai ser depois, o que que vai ser não sei o quê. Então eu vou de fato atender as meninas e conseguir malhar, dar uma... Até então que o que me sobra é ficar aqui, o câmbio está gigantesco em cima de mim. Os telefones, ainda que eu esteja com percentual de gordura alto, né? Eu já tô, você já vê meu braço, o braço que elas querem é o braço que eu estou. Não aparece tanta gordura mais e eu já tô plastificando e limpando. Nem usei a cinta mais, quer dizer, é um momento usando cinta sentado, o que que foi usando cinta em pé. Então ali estava Eliésio, o que que é eles malharem pelos meios, tudo espalhado, parar e botar aí para esperar. E o que que é o trabalho dessas porcas todas, as putinhas que fazem câmbios entre que já trabalharam em todas as estéticas, lojinha de rua, então elas são interceptadoras, elas são criminosas, que conhecem todos os segredos dos custos totais, dos armazenamentos totais, então isso vai muito além de piuma para lá, piuma para cá, e todos os lugares, colocando o que é, entre aspas, aparentemente estado correntista, de Anchieta para lá, ou que viram Anchieta em totalidade, e os buracos que eles vão fuder em tudo quanto é litorâneo, e dar a bunda para tudo em quanto é lugar, porque eles vão para tudo quanto é lugar do mundo, inclusive, né? Então ali estava o Eliésio, né? Quando eu cheguei, o Tony, acho que o Peterson estava em algum lugar, chegou o Arthur agora, a lésbica estava lá, a Beatriz, né? Que é entre aspas, seria com a baiazinha, o bodezinho deles, é uma bode independente, aparentemente simpatiquinha de rostinho, a maioria delas é cíliozinhos, chorozinhos, caras de inocente, dedinhos não feitinhos, de menininhas de mãozinhas que nem trabalham ou tal, entra a buceta e o cu pra fora, fingidas de menininhas, também tem o golpe de serem menininhas, delinquentezinhas, né, dentezinho clarinho, uma maquiagenzinha no rosto, elas dão o golpe de menininhas, são putas fudionas que comem cu infinitamente, inclusive, são ladras livres. Então teve a outra que passou, aí a coisa ficou de perguntar, cadê o Marcos, né? Pro Tony, perguntou a Lu no final, agora eu pergunto pra ver, ele falou, se não veio, tá presa, ela kkk, né? Se não veio, tá presa, o que que fez? Falei, a mulher dele, né, ele fazendo um agachamento, virado pra salinha, eu com a Lu no final ali no aberto fechado, a Natália, furiosíssima, com o rosto dela constantemente no espelho, botando o Eliezer sempre, né, blusa coberta, porque não tem os peitos de silicone que tanto gosta ainda, não sei porquê, shortinho, levantando roupa para dizer que tá com a barriga chapada, a estética dela é uma fraude, a da Elisângela, de todas elas multiterceirizadas, sempre falando de droga de tráfico, o Tony 24 horas, 2 ml, 3 ml, olha aqui, vem ver minhas fotos mostrando a minha cara. Eu acabei de voltar e ganhei quase 14 quilos, aí começou Durateston, Hemogenin, papapá, 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 que é também papapá, então forçando a barra, né? Isso em cima de mim com ela do meu lado, é tudo muito livre. Os pau de galinheiro, um gordinho lá, o velho que me cumprimentou, que teve a filha que trabalhou ali no português. O outro gordo lá que é tirado, o tempo todo a droga é muito escancaradamente falada. Então deixa eu ver aqui, até então não tinha chegado, chegou no final o Felipe para atender a Andréia, Natália e Andréia nos cantos, conversando, querendo mostrar sobrepotência de dinheiro, pelas ambições do rosto, da estética, do controle da droga, do tráfico, falando de mim é tudo muito claro. Então tem as que são puxa-saca, que estão sempre penduradas aí atrás de conseguir todos os méritos de testes de lugares onde as matérias-primas vão para as que têm dinheiro, para os parentes que têm dinheiro, que virou testes acadêmicos, ou tudo isso que em um monte de lugar é uma lavagem de dinheiro com coisa pública.
e todo o tráfico de situação. Então ela forçando a barra para mostrar, querendo exibir de uma forma tenebrosa e a cara, né, de ódio muito grande, né? Tá com a pele fininha, catabolismo total. Aí aqueles exercícios inventados, tenebrosos, todos eles, descabidos, até que ajuste ainda aqui, né? O que é o momento de experimentação de cada um e tudo isso. Ninguém me vê malhar, acho que tem mais de 15 dias. Continua me vendo descendo de peso, então especulando para lá e para cá. E no final tava a Andréia com a Natália, né? O câmbio dela, as coisas todas, de todas as duas. Então, até que ponto todo mundo comprando entre elas, a Carol no final sempre em contato com a Natália, conversando, agendando alguma coisa, né? Vilma e Samara, nossa, quanto tempo te ver, que legal você aqui, papapá, né? Tudo muito suspeito em função dos usos, dos retornos, dos trânsitos diários. Deixa eu ver quem eu mais vi ali. Colocando aqui como gente conhecida, a academia estava vazia a semana toda. É o horário de pico da manhã, de repente lotou absurdamente e de repente esvaziou absurdamente. Só macaco timbrado ali, né? E o que é? Hoje é sexta-feira, quinta e sexta-feira é um fracasso absoluto. Há quem justifique eles indo sábado e domingo para não perder na praia. Eu não piso, quase não piso lá sábado, quase não respondo mais José Luiz, que esse monte de música que manda, querendo manter intimidade, nem abre para ver esses negócios de cu, de foda, de não sei o que, eu nem abro, achando que eu vou ficar trabalhando gratuitamente, que eu não vou ficar trabalhando mais, montar série, isso e aquilo. Então o Marcos desapareceu, a mulher não voltou das férias, e até que ponto os viados e as putas, qual que pingou bosta onde não pôde repetir, na foda e na suruba global, e todos eles são participativos. Então eu não fui comprar café da manhã esses dias para ver a frequência de muito cedo, que eu sei que vai a mulher do prefeito, o prefeito, o pessoal do mercadinho, das farmácias, os novinhos, tudo encaminhado, traficando independentemente. Isso entra livre e sai livre de todas as escolas. Todos os escândalos viram burocracia, conveniência do sucateado, mais sucatear, mais invadir a vida alheia, falta de ética, e a maioria deles com rabo em grades escolares. Eles não têm pouca arrecadação, eles não têm poucos méritos sobre entrarem e saírem de joias, roupas de marcas, transações, independente das xerox milionárias, dessa lavagem de dinheiro em função de serem amantes ou terceirizadoras de políticos e seu inferno político quase que sempre. Então o planejamento é muito em função de violência e escândalos estimulados e totalmente, geralmente a pedofilia é acobertada, tráfico é praticante por todos eles, inclusive sem manterem entradas e saídas e sem tirarem uma porra de um peso do chão. É tudo absurdamente livre, absurdamente imoral, absurdamente nenhum inocente. Nem o estado de consciência deles é tudo muito livre, é tudo muito criminoso. Eles sucateiam público, privado, são ladrões e prostituidores cínicos, aos máximas de cínicos, entendeu? Então estava ali no final, saí, vim embora, chegou o Arthur, o Tony. Peterson acho que transitou, eles têm isso, qual dia que busca tráfico, leva tráfico, come um cu no meio do caminho, dá buceta anal, aplica na praia, na casa, trepa, é tudo livre. Aí, né, qual que é o segredo deles ali, ou qual que tá mantendo entre a situação do Marcos, que não chegou até mim, o que foi, talvez em função dele ter assassinado, né, matou, roubou em quadrilha para matar, ele estava sendo acobertado pela polícia aqui, com o sobrenome até alterado, que foi colocado Marcos Pizan, ele é Marcos Pizídio, até que ponto nem é nada disso também. Nada disso em função da documentação. Todo mundo tem consciência do tráfico, da pedofilia, isso é acobertado em fóruns, delegacias, policiais, militares de rua, receituadores multicambistas que prioritariamente, não só além deles receberem propina nas alfândegas, induzirem mais deixar, entre manter diplomacia e sem fazer absolutamente nada, ganhar os salários livres no final do mês, porque tudo fica muito na mão de vereadores. Então prefeitos têm um clichê tal, em festas grandes, em alambiques, ainda que isso e aquilo, e alguns não necessariamente, é visto nítido, são procurados os maiores cambistas e os maiores ladrões da cidade. Eles têm total consciência e protecionismo para que as coisas mantenham assim e garantam um turismo livre e superfaturado, para que eles tenham câmbio e controle sobre tudo isso.
a purgatorização, os empregados que passam nas casas deles, com quem eles dormem, tudo é imoralmente multi-ameaçador e o meu dinheiro e a minha vida ficou na mão desse bando de demônios. Hoje eu não só quero desenquadrilhar, quando dá um sopro único, ver isso aqui não sobrar nem entrada e nem saída, para botar o que é Anchieta, Iriri e Anchieta, o resto entre Brasil com Z, Brasil com S, todos os lugares, aqui em altura, profundidade, lateralidades. É absurdamente criminoso, destruidor, não tem a menor condição de você ter um dia de relacionamento saudável, que se repita sem risco, sem ameaça, com todas essas prostitutas, tem coberturas dos próprios maridos para dormir com eles, e tem o direito, ganharam o direito livre de ameaçar, só que a maioria dos profissionais tem câmbio independente, não tem vergonha na cara, buscam a profissão exatamente por isso. Então você é uma profissão absurdamente milionária, não computada, e ainda assim fica na mão de medicinadores que não são medicinadores, biologicistas que não são biologicistas, estéticos que não são estéticos, preventistas, nem curativistas, nem assintomáticos, e toda a porcosidade de toda a lavagem de dinheiro, que justiça, que não é justiça, é participativa. Aqui é o lugar dos processos acumulados, dos processos arquivados entre governos, para poder dizer em que momento vão lá e vai desarquivar a ditadura. Tem que desativar o cu total, que nunca deixa de ser utilizado e estimulado para guerra, que eles não têm nada a perder. São todos agudistas tenebrosos. E agudistas, quando eu coloco, né, de apontar resistido e agudinho, tal, são agudistas criminosos que não aceitam nunca o direito do outro e roubam tudo e vivem de destituir qualquer qualidade moral mínima de produção. Então tem constantemente os foragidos de outros estupros, de outros erros, que com entradas e saídas fazem diárias fingidamente corretas para terem dinheiro para fazer outras coisas, aonde bens e serviços e pessoas não têm qualidade, nem são levadas a terem credibilidade de trabalho responsável, de trabalho não corrupto, de trabalho não infiel. Então aparentemente as coisas funcionam muito bem, porque existe um superfaturamento absurdo, a temperatura fode tudo, propriedades fundamentais constantemente mesmo do chão não passam, e nós temos muito o que virou, sobrar, não achar ser problema algum conhecer alguém pela internet, e ainda, entendeu, conhecer a largura de todos os lugares, o que de fato virtualizam, quando é que trabalham, o que é depois do olho, o que vira observável, o que vira tocante, o que virou o desrespeito entre o nu, o mal vestido, o bem vestido, a fachada das burcas, a fachada dos conventos, a fachada dos mosteiros, a fachada dos crentes, a fachada dos ateus, do preto, do branco, do muçulmano, do índio, de todos os demônios da face da terra. São totalmente evoluídos, são totalmente civilizados, são totalmente prostituidores, infanticidas, pedófilos, aliciadores, cambistas, swingueiros imorais aos extremos, e que procuram pessoas belas, prontas, aparentemente saudáveis, entendeu? E em estados de inconsciência, que a impulsividade, o estímulo, a busca da virgindade está longe de ser por respeito e regra, e sim por não serem questionados os podres, os cus totais, entendeu? O cu total de os fudidos de dentro das casas, comercializados por famílias que não são famílias, que não são pobres porra alguma, são mercadorizadores covardes e absurdamente cruéis, literalmente inafiançáveis, e ainda ganham méritos entre fronteiras pra lá e pra cá, de achar que é só apagar o passado e achar que entre eternidade e deseternidade, o que é que eles revelam em verbos de gerundicidade presente, para subsistenciar a expectativa de vida e direitos e deveres entre trabalhadores e empregados, que é quem precisa desse bando de vagabundo para alguma coisa. Fui com a porra do tênis, não machucou o pé porra nenhuma, a outra lá não tinha o que oferecer, usou o resto tudo até pelo tempo que já pegou aquela merda e enfiou tudo no cu, me ofereceu uma jardineira que na época achei que tava rasgando minha buceta com uma risca assim, que ficava com a bunda linda, que era um dinamite jardineira, porque ela ficou com a minha dinamite jardineira, ela ficou com as melhores roupas, a de Fórmula 1, aquela da caveira Rock Code na lateral, mas aquele material é uma merda,
mas na época foi bom, eu deixei na cintura, fiz um monte de coisa, eu passei tudo muito bom, mas ela ficou com a calça da boneca, a calça da... aquela jeans azul rasgada assim, uma outra que tinha uma caveira que ficava na bunda bonita, mas que eu não queria. De volta, a do exército, meu dinamite, que custou uma fortuna, quase 400 conto, com aquele outro que eu vendi por 80 conto, que tava no Dona Shake, que eu tirei foto aí, 400 e tantos reais, minhas, entre outras, uma da Disney, do Pateta, um monte de coisa, foi atrás de trocar com todas as pessoas, uma que eu usei até clarear na bunda, que eu tirei uma foto que ela faz uma espécie de calcinha, que ela tem... Eu que tenho aí nas minhas fotos o top que bota o roxo com o rosa e ela tem aquele dinamite na cintura que eu nunca mais vi aquela calça, que aquele alto relevo daquele cinza, aquilo era lindo, eu usei aquela calça até clarear na bunda e ela foi passada para Tamires, que ela ia usar com blusa larga. Ela usou um tempo, aqui usou um tempo, ficou linda. Eu botei com a blusinha que eu tinha comprado na Magic Star. Aqui foi ficando diamantada, que ela tinha um fundo dourado acobreado, ela puxava pro dourado e ela foi ficando um acinzentado. Era uma camisetinha que eu tirei em algumas fotos, não sei se tem nas fotos, que depois passei, acabei de ver aqui. A Nadiele passando com o Cabral atrás do carro de quem que tava na frente? O irmão do Paulo, outro aqui, eu subindo aqui com a Lu. Ontem eu subi aqui, ontem o cara veio, não entrou aqui, hoje vai entrar para finalizar. Eu não queria que entrasse para não ter que, né, não ter dinheiro, não ter não sei o que, ou justificar isso e aquilo, eu mesmo queria dormir. Aí disse que vem hoje de novo e entra aqui uma horinha para acabar não sei o que. Aí o que era conversar com qual, ouvir qual, falando de que, você se vê como que você foi colocada e é cambiada durante todo o tempo falado pelas costas com nível de maldade, perversidade, inclusive pela linha masculina, que as femininas têm banda livre para fazer o que bem quiser e cobertura e são estimuladas e fingidamente coitadinhas dos viadeiros da cidade, que são cambistas, que se não dormir com eles não dorme com mais ninguém e tem que todo dia estar na boca deles, com um nível de perversidade tenebrosa. É o que eu tava falando? Aí ela não tinha para me oferecer na troca, né? Aí hoje eu usei aqui meu pé descansado, não doeu porra nenhuma. Ela mais abertinha, levei a outra aqui na bolsa, trabalhei, atendi os 2 horários, né? Então deixa ali, porque com algumas calças era, né? Aí ela falou, por que você não cortou pelo meio embaixo? Deu um nozinho, queimou para não perder as ponteiras. Ela não sabia fazer isso, não me toquei isso, também não faz diferença para mim não. É bom que sabe que essa aqui é minha mesmo, né? E o que é ao longo do tempo, e mesmo assim eu não arriscaria comprar outro, ou o que era, né? Eu queria ter comprado a vermelha, mas entre esses trapos aqui também não tem porque o tom vermelho assim assado. Separei um tênis que saiu aí, Rock Cod, que eu quero no outro vez, que ele tem uma borracha mais grossa e mais alta, entre um outro preto, que eu queria até tirar no que saiu, que ele é todo preto, que eu quero um todo preto, que não tenha nada, nem riscado aos pedaços. Então ele tem uma etiqueta que se eu quiser eu não posso tirar, que é que eu quero para trabalhar com tudo preto, como se fosse uma botinha, que ele não é nem a botinha, ele é chapadinho, que saiu, tem 2 da Rock Cod que eu quero, e um que eu quero coisa todo preto por causa do meu macacão de tela, e por causa da roupa com o meu casaco, que eu quero depois tirar a etiqueta de frente dele, deixar literalmente preto, e ela é só descosturável. Que eu não tenho clichê, padrão de etiqueta, isso, aquilo, e tudo ao mesmo tempo. Aí eu ontem, né, aí fiquei deitada, tô com fome agora que eu vou tomar meu shake, tem uma banana aqui, ela ficou de comprar, que disse que compra torresmo lá, que eu falei que com fome, né, quero pago mais pra fazer pra mim, falou que ia mandar buscar, se der vai fazer pra poder, do jeito que eu falei, vamos fazer cozidinho com isso aqui, eu falei, eu preferia com feijão, então se der faz hoje ou amanhã, eu pago mais, né, como se fosse por prato e tal, isso, aquilo, e amanhã, se vai malhar hoje, não vou malhar domingo. Domingo eu boto outra fase, é tudo com os olhos regalados. Eu agora angular, quase sem, não preciso de volume, tenho volume. E o que é volume, né? Como que reajustar todas as coisas, mas colocando aqui um pacote de situações, a quem justifique que aqui do lado do relógio, do outro lado aqui, tem gente ouvindo e sabe tudo que acontece. Aqui do outro lado aqui também. A quem justifique quando algumas coisas são apontadas, inclusive quando eu estava absurdamente nervosa, falando em altos tons, tentando ter ajuda de lá de casa, direito meu, esse caralho a 4, tipo, fulano ali é doido, mas tipo, né, já que o dinheiro chegou, mas percebeu que estava assim também, ou será que era assim, ou mesmo te consideramos assim, mas qual que é a parte boa?
que a doida aqui oferece, que é vantajoso, mas deve ser por causa da bomba. Então pega esse pedaço junto com outro que acha que são, que acharam que o que fizeram comigo foi coisa pouca, e mesmo assim eu estava totalmente consciente de todas as coisas e mesmo escancarando, pedindo ajuda em todos os lugares e ninguém, todo mundo roubou o meu trabalho, não me prestaram conta de nenhuma pelanca na minha porta, nenhuma resposta de e-mail, de nada, ninguém. Ou seja, imperativos continentais não existem antes de mim, não funcionam, entendeu? Não são pessoas a serem consideradas a merda alguma, não tem esse negócio de Deus ruim não, tem aquele que eu ainda não apresentei ainda, que tá mandando eu botar um pouco mais de inédita ainda para mostrar o que é bom para tosse. Vamos pegar mais essa banana aqui, que eu gastei todo o dinheiro, larguei até 5 centavos lá só para fazer caridade, larguei, então hoje eu provavelmente vou querer comer alguma coisa, né? Vontade de comer ou amanhã, provavelmente, que eu vou receber ou à noite ou amanhã, sei lá, né? Não sei que dia vou receber de personal, vou pedir para quando me pagar, não passar Pix para mim, vou até não me pagar em dinheiro, não quero mais estar dependente do meu celular aberto, se alguém pega meu celular entra e arranca tudo. O que é o plano B da coisa, os aplicativos não baixam, vou deixar para ir dia 15, depois comprar outra coisa, tanto faz, ficar 1 semana, 2 semanas sem isso e aquilo e tal, até que ponto. Até pensei, vou começar a perguntar quem tem bomba ali para me vender. Aí o cara do nariz não vi, mas é o que trabalha na farmácia de Piúma, tô pensando esperar a semana que vem, tendo dinheiro na mão, já vou começar a bisbilhotar quem é que tem, quanto que tá o preço para ver quem é que vai me negar. E porque até agora deve estar todo mundo querendo saber aonde que ela está aplicando. E na vez passada eu falei com a Natália que tomar era mais fácil, não ficava na mão dos outros, não ficava com isso e aquilo, tá um desespero absoluto a chegar primeiro, onde que eles estão indo, que eu quero saber que aonde é que eles estão indo também, né? Pra gente poder colocar no prego todas as questões continuam livres, entendeu? Fazendo o que bem quer, entendeu? E olha o que é a porra da minha vida. Entendeu? Aí quando pensa, todo o tempo eu utilizei todos os recursos e da forma com que Deus quis colocar. Ninguém me aliviou em nada. O nível de ameaças é absurdo, então eu quero botar isso tudo num prego, mas num prego que eu quero onde estão as máximas dos direitos e deveres humanos para a gente poder seriar o que é a fachada do presente, que entre, até que prove o contrário, nenhum deles que eu nunca conheci, entre oi, cadê seu contra-cheque, isso e aquilo, não estão fazendo governo, nem religião e nem nada para mim em momento algum. Eu sideralizei no espaço, mas nós temos fatores presenciais tais, em quantos momentos, naquele tempo, onde que está aquele tempo do campo acadêmico? Perguntar a esses viados e essas prostitutas, inclusive do Conselho Regional de Educação Física, e de onde deram margem para eles acontecerem. Né? Quais deles é menos delinquente do que esse mando de imundos fazendo isso daí, que mostra o que eles são, caso o governo não precisasse, nem de governo, nem de desgoverno, e muito menos religião e anti-religião. Então vocês estão com o cu de vocês não tem que prestar conta. Caso misture com os outros, caso valesse para alguma coisa esse bando de bandidos dos mármores dos infernos, que começa no papai e mamãe total. A quem justifique decifrar esse bando de demônios, como que essas capetas são feitos. Ainda fingir, acabar com todas essas coisas de fingir raça, porque eles não são nada e nem ninguém em momento nenhum histórico. Porque se fosse, não estava do jeito que está. Se fosse, não estava do jeito que está, porque eles são perversamente capazes de fazer e são convenientes de fingir em família quando roubam e o desacato. As coisas, aí eles são tudo família. Só que comigo isso não funciona mais, eu mesmo não tenho família aterrizada até que prove o contrário e mesmo não sai das minhas pernas. E não tem quem prove o contrário. Quando é que vocês fizeram religião e antirreligião? Sem o padrão do inclusivo, sem religião, são os que mais ostentam ainda a ortodoxia. Mas o que é que esconde? Porque cada um deles acaba, quem justifica tamanho de reforma, revolução de negação de materialidade, como aqui em comprovação de abstratualidade. Então eu estou querendo estado presencial absoluto e isso começa assim. Onde você estudou?
Onde que é isso? E aquilo ainda que grade, título? Quanto é que você ganha? Quanto que você tem acumulado? Tô podendo conversar com você não, elemento nobre. Tô podendo não conversar com você, elemento nobre. Né? Que implica em causa e efeito que força armada nunca foi nada em nenhum momento de primeira grandeza, a quem justifique força de trabalho e inteligência que subsistencia o corpo e tal, quando sobra. Entendeu? Os anti-bolsonaristas e os prós, inclusive, porque nós vamos botar o clichê da tropa. Agora, quem é que bota a mulher do outro para queimar o bumbumzinho do viadinho variado das tropas camufladas e não camufladas, sobre o que é que foi lançado sobre mim, ininterruptamente, inclusive em momentos de pandemia, se vocês não vão todos me pagar.